artesanato vem de fazer arte. E fazer arte é produzir o belo. E em Ponta Grossa você tem um espaço que é um aliado precioso na hora de fazer arte. É a Kesser Armarinhos, onde você encontra material de primeira linha e orientação especializada para produzir peças como esta guirlanda de Natal. Você vai conseguir produzir uma peça como essa. E se o momento é de produzir peças para decoração natalina, tem como exemplo guirlandas criativas, bonecos simpáticos, Papai Noel gorduchinho ou o que mais a sua criatividade sugerir. E não adianta, não me venha querer usar a falta de habilidade como desculpa, não. Na Aquece, o pessoal está lá para te ensinar. Tem curso toda quinta e sábado. E o resultado vai te surpreender. Pense nisso, olhar uma peça maravilhosa como essa e dizer, fui eu que fiz. Aquece você encontra nas redes sociais e você encontra através do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Estamos aí vivendo mais um mês temático. É a hora do Novembro Azul, dedicado à conscientização dos homens na prevenção no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Uma campanha que começou na Austrália no final dos anos 90, foi ganhando o país, ganhando o mundo e chegou no Brasil graças ao apoio da Sociedade Brasileira de Urologia. Para falar sobre a campanha do Novembro Azul, nós recebemos hoje o Dr. Bruno Fontoura, urologista, que trabalha aqui em Ponta Grossa. Bruno, prazer te receber. Prazer é meu, Ana. É muito legal vir conversar sobre um assunto tão importante, né? Uma questão de saúde pública mesmo e que faz parte do nosso dia a dia. Quanto mais a gente poder difundir algumas informações importantes aí para os homens poderem se cuidar cada vez mais, né? E a gente poder evitar mortes por um problema de saúde que é totalmente controlável. Então, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. E é muito bom te receber, você, um médico aqui da terra, né? Que sim, saiu para estudar e está de volta aqui. Sim, eu fiquei um tempo fora, né? Morei em Porto Alegre, Florianópolis e acabei voltando para cá agora faz um ano, né? O Ponta Grossa é muito legal, tem suas coisas boas, cidade de médio porte, eu gosto bastante daqui, né? E é um prazer poder conversar sobre câncer de próstata hoje. E me conta, o Novembro Azul surgiu porque o homem, historicamente, principalmente de uma geração aí dos cinquentões para cima, não tem o hábito de se cuidar, né? A gente sabe, Ana, que a gente tem dados que, em média, a mulher vive 7 a 8 anos mais que o homem, né? E muito disso é a questão do cuidado. A mulher tem essa rotina de se cuidar desde a adolescência, com os exames preventivos, exames de Papa Nicolau, questão da mamografia. Isso é muito presente, a gente já tem essa educação de casa, né? Da mãe para a filha. Então, isso faz parte da educação da mulher. E o homem, pelo contrário, o homem tem aquela questão de super-homem, né? De que eu posso resolver tudo, eu não preciso de ajuda. E a gente vê que muitas coisas, não só falando do câncer de próstata, né? Tantos problemas que a gente tem durante o envelhecimento, questão hormonal, problemas urinários, a maior parte dessas questões a gente consegue controlar, a gente pode remediar, a gente pode evitar complicações, tudo com a parte da prevenção, né? Então, a questão do Novembro Azul, a principal ideia, claro, a gente fala sobre o câncer de próstata, mas a questão é o cuidado, é a saúde, é a rotina de ir ao médico, né? É a questão da mulher que tem o vínculo com o ginecologista, o homem tem que criar isso com o urologista dele, né? Isso aí só vai prover mais saúde, né, e melhor qualidade de vida para os homens, pensando que a nossa expectativa de vida está cada vez aumentando, né? Então, hoje em dia, o homem brasileiro vai viver 85, 90 anos. E não importa, não é interessante você viver esse tempo se você não viver com qualidade de vida, né? Então, é fundamental a gente chegar nos 90 anos bem, podendo aproveitar a vida. Exatamente. Esse é um aspecto muito importante que eu acho que você tocou, que é o grande diferencial, né? Porque nada vai dar vida eterna, sim, né? Lógico, sim. Não, se você fizer isso, eu vou morrer do mesmo jeito, tá? Mas a grande questão é como você vai viver a partir de um determinado momento, né? Sem dúvida, né? A gente vê que os homens que se cuidam, os homens que fazem os exames preventivos, né? Eles têm mais qualidade de vida. Eles chegam antes da doença, né? A gente faz o diagnóstico precoce. Prevenir é melhor que remediar. Então, a gente vê que toda vez que o homem tem esse cuidado, ele acaba conseguindo ou melhores resultados no tratamento
ou evitando que se desenvolva certas doenças, né? E a gente vai falar sobre o câncer de próstata, que é um tipo de tumor que, apesar de ele ser muito prevalente, é o tumor mais comum no homem, tirando os tumores de pele não melanoma, mas ele é altamente curável. Então, a gente vai conversar sobre alguns detalhes que mostram que é fundamental fazer a prevenção, né? É algo assim que a gente tendo acesso às informações, aos dados de estudos, aos dados estatísticos que se tem hoje em dia, não tem cabimento, é algo fora da realidade, inaceitável não se fazer esse acompanhamento. Bruno, e essa questão, o câncer de próstata, porque eu tive a oportunidade no Outubro Rosa de conversar com o Dr. Fábio Mansani, e é uma coisa que sempre me intriga. Perguntei isso para ele também com relação, né, ao câncer de mama e te pergunto com relação ao câncer de próstata. A incidência está aumentando, Sim. o diagnóstico está melhorando ou é uma soma das duas coisas? Temos as duas coisas, né? Para esse ano, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, são esperados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, tá? Nossa, isso é muito... Muito, é muito grande. Cada homem que nasce hoje tem uma chance aproximada de 7 a 8% de desenvolver câncer de próstata durante a vida. Antes da gente ter a questão dos exames preventivos, que é o PSA e o toque retal, que surgiu mais ou menos na década de 90, o câncer de próstata ele era diferente, o diagnóstico era diferente. O que acontecia? Não se fazia o diagnóstico precocemente. O paciente que chegava no consultório do urologista já era um paciente metastático, ou seja, a doença já não estava na próstata. Então o paciente entrava no consultório, o urologista já sabia que ele tinha câncer de próstata. Ele chegava numa cadeira de rodas, chegava mancando, chegava com muleta, né? Que os ossos são os principais sítios metastáticos, né, da doença prostática. Então, normalmente, esse paciente já chegava num estágio onde não se curava. O que acontece? A partir do PSA, da era do desenvolvimento do PSA e do toque retal, que são os exames de triagem, a gente hoje em dia, a maior parte dos diagnósticos de câncer de próstata que a gente faz são tumores iniciais, são tumores que estão restritos à próstata. Ou seja, o paciente que chega hoje no meu consultório e eu faço o diagnóstico de câncer de próstata é um homem como eu, que não tem sintoma nenhum, que não tem dificuldade urinária, que não tem perda de peso, que não tem fraqueza. Então, essa é a grande questão do câncer de próstata. É um tumor que, para a gente, que ele é curável, muito. Mais de 90% dos tumores hoje em dia são curáveis com o tratamento. Só que, para a gente poder curar, o diagnóstico tem que ser precoce. E quando o tumor é precoce, ele não dá sintoma. Por isso que tem essa questão de, não é porque eu não tenho sintoma que eu não vou fazer a rotina. Eu tenho que fazer essa rotina, mesmo não tendo sintomas. E o que é exatamente a próstata? Qual é a função dela? Onde é que ela fica? Como é que se percebe? Então, assim, a próstata é um órgão, anatomicamente ela fica em cima do reto e na frente da bexiga. O que acontece? A uretra, ela sai da bexiga e na primeira porção dela, ela passa dentro da próstata. Então, o começo da uretra, digamos assim, passa dentro da próstata. Por isso que até um outro problema muito comum nos homens a partir dos 40 anos, que é a hiperplasia prostática, que não tem nada a ver, não aumenta o risco de câncer de próstata, mas também não exclui, não é porque o homem ter hiperplasia que ele não vai ter câncer de próstata. É um problema onde a próstata cresce para dentro da uretra e cursa com sintomas urinários. O homem começa a urinar com jato fraco, né, tem algumas dificuldades para isso. E outra questão interessante é que a próstata está localizada de uma maneira que através do toque retal a gente consegue acessar a zona periférica da próstata. E essa região da próstata é a região onde normalmente crescem os tumores. Então, este é o fundamento, né? E por que o toque é tão importante? Porque o médico, com o dedo, ele consegue acessar a região onde normalmente se desenvolvem os tumores de próstata. E a próstata serve para quê? Ela produz um líquido, né? Que ajuda a liquidificar o sêmen, a deixar o sêmen um pouco mais líquido. Né? Basicamente, essa é a função da próstata, né? E ela produz aquele líquido que lubrifica a uretra antes da ejaculação. Então, as funções da próstata são essas. E, então, ela está diretamente ligada à virilidade do homem. Isso é alguma coisa que deve preocupar bastante os homens na hora de ir em busca do exame? Na verdade, a próstata ela não tem relação com desejo sexual, né? Nem com potência sexual. Então, por exemplo,
Se o homem tem um tumor de próstata, um crescimento de próstata, ele não tem direta relação com perda de função sexual, né? O que acontece e que estigmatizou um pouco essa questão da próstata é que muitos dos tratamentos, tanto quanto a cirurgia como a radioterapia, que são algumas das formas de tratamento, acabavam cursando, principalmente antigamente, onde não estavam bem desenvolvidas, com perda de função sexual. Né? O homem tinha disfunção erétil. Hoje em dia se desenvolveu muito. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia melhoraram bastante. Técnica, aparelhos, né? Então a gente tem resultados hoje com perda de função sexual muito menor ao que se tinha antigamente. Mas a questão da ereção e da virilidade, ela é causada pela parte vascular e pela inervação dos corpos cavernosos do pênis. Então a próstata ela não tem assim uma relação direta, né? Tá, então ela está mais no... esse fantasma é muito mais psicológico? Sim, Quer dizer, sim, muito mais sim, não, sim, ele sim. é só psicológico do que físico. O que a gente pode, sem falar sobre câncer de próstata, falando da próstata como órgão e do crescimento benigno, que é a hiperplasia, ela tem relação direta com a qualidade da micção. Essa é a relação. Porque como eu comentei com você que a uretra passa dentro da próstata, o crescimento geralmente é para dentro da uretra, quando a próstata cresce. Isso gera dificuldades urinárias. Sintomas urinários de por exemplo, acordar à noite para urinar várias vezes, urinar, ter que fazer muita força para urinar, ter aquela sensação de que o paciente urinou, mas a sensação que a bexiga ainda está cheia. Esses são sintomas típicos do crescimento prostático. Isso chama-se hiperplasia prostática benigna. E não tem nada a ver, nem aumenta o risco de câncer de próstata. São situações diferentes. Bom, como nós temos tempo hoje para conversar tudo isso, esclarecer tudo isso para os nossos telespectadores e para as nossas telespectadoras, para que elas puxem as orelhas, né, dos pais, dos maridos, né, etc. Então, vamos falar desse aspecto principal aí do Novembro Azul, do câncer de próstata. É claro que o ideal é que não se espere ter sintomas. Sim, sim. Mas quando é que é um momento de alerta? Então, assim, a indicação que a gente tem hoje em dia da Sociedade Brasileira de Urologia é a seguinte: todo homem branco, por que branco? Porque os negros têm risco maior de câncer de próstata. Ele tem essa questão étnica, ele é mais prevalente nos negros e as formas mais agressivas normalmente acontecem em negros. Então, os brancos que não têm história familiar de pai e irmão com câncer de próstata, a partir dos 50 anos de idade, deve-se fazer anualmente tanto o toque retal quanto o PSA. Os negros ou pacientes com história familiar têm que começar a partir dos 45 anos, tá? O que é importante? Essa rotina tem que se fazer até os 80 anos, tá? E, outro detalhe, não adianta fazer só o exame de sangue, só o PSA. Tem que se fazer o toque retal. O que a gente tem de dado hoje em dia é o seguinte: se eu tenho um tumor de próstata e eu faço só o exame de sangue, eu vou ter uma alteração de aproximadamente 60% a 65% das vezes o exame vai dar alterado. Ou seja, de cada 10 pacientes com tumor de próstata que fazem só o PSA, só o exame de sangue, 4 vão sair com PSA normal. Não vão ter alterações. Exatamente. Os estudos mostraram que se a gente associa o PSA com o toque retal, a nossa taxa de detecção, ou seja, a chance de algum dos exames dar alterado, vai para 90% a 95%. Ou seja, não passa nenhum paciente batido. A gente sabe que aproximadamente 30% dos tumores de próstata têm PSA normal. Então, por isso, essa questão não se discute. Não adianta só fazer o exame de sangue, não adianta fazer só o toque retal. Tem que se fazer os dois. Associar. Bom, exatamente. Aí nós vamos passar para o próximo passo, mas pode ser no próximo bloco? Claro, você que manda. Então, tá ok. É um instante só e eu já volto, não saia daí.